Amados irmãos e diletos ouvintes da Palavra de Deus, nós iremos dar continuidade ao estudo bíblico que nós iniciamos há alguns dias atrás, no livro de Isaías, capítulo 40. E nós vamos ler e estudarmos juntos hoje os versículos de 12 a 31. Leamos, portanto. Quem na cova de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos têm sido anunciados desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu Deus, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Todo o texto lido, que Deus aplique em os nossos corações. Meus irmãos, como disse, nós vamos continuar estudando o capítulo 40 do livro do profeta Isaías.
Nós falamos da última oportunidade que pregamos sobre esse capítulo 40, sobre a importância do profeta Isaías, quanto ele era amado, né? O quanto ele era querido, pois a sua mensagem era uma mensagem messiânica, de esperança, de consolo. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, a uma segunda parte. Nós podemos resumir, então, esse texto de 1 a 12, né? Podemos resumir esse texto em 3 arautos, em 3 proclamações. O profeta, em primeiro lugar, fala de consolar os exilados, né? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, porque os seus pecados foram perdoados e agora podem ser livres. Esse é o primeiro ponto da primeira parte do capítulo 40. O segundo ponto é a sua profecia de que os caminhos serão refeitos, todo vale será aplanado, todos os caminhos serão endireitados. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são as garantias de que a profecia se cumprirá, porque a palavra do Senhor dura para sempre. Então, a partir agora desse versículo 12, chama a sua atenção para esse texto, algumas coisas importantes que servem de consolo, de refrigério, de lenitivo, de ajuda para as nossas vidas. Então, nós temos aqui, a partir do versículo 12, um texto afirmativo, né, que fala sobre a inconfundível grandeza de Deus. Meus amados irmãos, Deus de fato é grande, não só grande, ele é grandíssimo, ele é superlativo, né, nessa característica inconfundível de Deus. Deus é grande. Então, meus irmãos, qual a importância que nós temos dado à grandeza de Deus? Nós vemos aqui nesse capítulo, a partir do versículo 12, o texto que foi lido, que aqui fala sobre a grandeza, a divindade do Messias, fala da grandeza de Deus, o Filho, né? E ele faz muitas perguntas aqui nesse texto, talvez seja uma marca desse texto lido, sejam as interrogações, né? E eu quero, nessa ocasião, também pensar com você, quem é o seu Deus? Vamos pensar nisso. Quem é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Vale a pena clamar por ele? E nós podemos, irmãos, prontamente responder que sim, né? Que o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e não somente isso, mas ele é aquele que conserva todas as coisas, né? Aquele que guia todas as coisas, tudo está sob ou debaixo do seu domínio, da sua direção. Mas, irmãos, é um privilégio nós pensarmos, né? E nós temos essa convicção de que nós somos filhos desse Deus, nós servimos a esse Deus. Que privilégio! Você já pensou nisso? Nós fomos criados para o seu louvor, para a sua adoração, e nós temos feito isso, nós temos atendido a esse requisito de Deus, a este alvo de Deus para a nossa vida. Meus amados irmãos, o nosso Deus não pode ser comparado aos falsos deuses, aqueles que são feitos pelas mãos dos homens, que são impotentes, insensíveis, que não têm nenhuma força, não têm nenhum poder. Quando nós lemos no Salmo 115, né, e nós encontramos justamente essas declarações sobre os deuses com D minúsculo, sobre as imagens de escultura. Diz que eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm pés e não caminham,
né? Som nenhum lhe sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles que os fazem e quantos neles confiam. É isso que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. Então, há uma comparação. O texto começa com uma palavra de consolo, né? Como nós já temos visto, de consolo para os aflitos. Agora, esse texto, meus irmãos, a partir do versículo 2, vamos considerar, meus irmãos, alguns pontos sobre a grandeza de Deus, ou em relação à grandeza de Deus. Primeiro eu quero considerar no versículo 12, 22 e 26, leiamos: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. O versículo 22, é ele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem os estende. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E ainda no versículo 26, nós encontramos, a palavra de Deus diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Meus irmãos, versículos 12, 22, 26 falam sobre a grandeza de Deus em relação a tudo que ele criou. Deus é maior do que o próprio universo que ele criou. Então isso é algo que deve ser guardado no nosso coração, que nós devemos, irmãos, nos estimular a viver uma vida de amor e fidelidade ao nosso Deus. Mas há um outro ponto aqui, né? O primeiro foi a grandeza de Deus em relação às coisas criadas, versículos 12, 22 e 26. Temos, em segundo lugar, a grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Em que escola Deus estudou? Por quem ele foi instruído? Qual foi o professor de Deus? Não temos, não existe, irmãos? Versículos 13 e 14, atentai para o que diz aqui. Versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Versículo 14 ainda, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ninguém, irmãos, ninguém, porque a grandeza de Deus, ela é inconfundível, incomparável, inconcebível pela mente, pelo raciocínio humano. Então nós queremos nessa oportunidade estabelecer essas verdades. E em terceiro lugar, a grandeza de Deus agora em relação às nações. Versículos 15 e 17. Atentai para o que está escrito, 15 e 17. A grandeza de Deus em relação às nações. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para os holocaustos. Meus irmãos, a grandeza de Deus em relação às nações. Ele diz: eis que as nações são consideradas como nada. As ilhas são como pó, todo o território, todas as nações, mesmo aquelas superpotências do passado, os grandes impérios, Império Romano, Império
persa, medo-persa, né? Outros impérios, o Império Egípcio, todas esses grandes povos, essas poderosas nações de pessoas, jamais pode ser comparado a Deus, ao nosso Deus, que é, meus amados irmãos, imenso, imensurável, incalculável, né? Nós vamos olhar, meus irmãos, e confiar nesse Deus. Não é um deusinho qualquer, né? O nosso Deus é Deus com D maiúsculo, é um Deus superlativo, é um Deus inatingível, indestrutível, é incomparável. O nosso Deus, meus irmãos, é isso que o profeta está transmitindo para aquele povo, e ele quer que eles caminhem nessa perspectiva de que tem um Deus que é grande. Vamos olhar e confiar no Criador e não na criação. Devemos temer mais a Deus do que as coisas que foram por ele criadas. Meus irmãos, Deus é maior. Deus está além de todas as coisas que ele criou. Então, a grandeza de Deus em relação, né, às nações, os povos, às grandes potências, nós estamos vendo aí essas pessoas se dobrando a um vírus, né, que nem se vê, algo microscópico. Meus amados irmãos, nosso Deus é muito maior do que tudo isso, do que todos os poderes da terra, do que todas as potências mundiais. Deus é maior. E em quarto lugar, meus irmãos, nós vamos ver que o profeta Isaías aqui ele fala da grandeza de Deus em relação aos ídolos. Versículos 19 a 21. A palavra de Deus diz claramente: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem de escultura que não oscile. E o 21 diz: acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos têm sido anunciadas desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Irmãos, ele é maior. Deus é maior do que os ídolos. Não dá nem para comparar, nem de longe nós podemos comparar os ídolos com a grandeza de Deus. Uma imagem, irmãos, de escultura foi criada, ou é criada pelo homem, mas ela mesma não cria, né? Ela é carregada, mas ela não carrega. Ela não escuta. Nós vemos isso no Salmo 115, em outros textos da Bíblia. Então, vale a pena, meus irmãos, nós refletirmos nesse texto. Vejam quantas coisas, né, nós aprendemos aqui. E em quinto lugar, a grandeza de Deus aqui é destacada em relação aos príncipes da terra. Versículo 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Há diferença, a grandeza de Deus. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E ainda o versículo 23, ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes dessa terra. O versículo 25 fala algo lindo, extraordinário. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então, meus irmãos, Deus não pode nem ser comparado aos príncipes e aos poderosos que existiram no passado, os do presente e algum outro que venha no futuro. Ninguém, nenhuma dessas personalidades
podem ser comparadas ao nosso Deus. Deus é grande, grandíssimo, grandissimamente em poder e glória. E, meus irmãos, é isso que nós devemos nos apegar, nos alegrarmos com essa palavra. E nós encontramos aqui, meus irmãos, o povo de Deus num tempo de crise, de rebeldia. É tanto que o profeta Isaías, ele é um profeta pré-exílico, né, que está profetizando em relação ao povo que seria levado cativo. E esse povo é um povo, irmãos, que fazia acusações, se lamentavam, blasfemavam nos seus dias. E o profeta, irmãos, então fala sobre isso. No versículo 27, olha aqui. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Noutras palavras, eles estavam dizendo assim: Deus não liga para mim, Deus não está sendo justo comigo. Eles faziam acusações da indiferença de Deus, da injustiça de Deus, isso na mente deles, supostamente, e eles declaravam isso, mas, meus amados irmãos, isso não é verdade. O nosso Deus, ele está com os seus olhos fitos em nós, fixados em nós. Deus nos ama, Deus nos criou, Deus nos sustenta. Deus é o Deus que se importa conosco. Deus não nos lança a este mundo para estarmos, irmãos, sem a sua presença. Nós vamos ser provados, sim. Nós vamos ser, muitas vezes, irmãos, testados. Mas o Senhor, ele não nos abandona em momento algum. E, meus irmãos, para finalizar, estamos chegando ao término aqui, mas ainda gostaria, meus irmãos, de falar sobre o versículo 30 e 31, os versículos 30 e 31. O texto diz: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Oh, glória a Deus! Que palavra, meus irmãos, que texto inspirador, para as nossas vidas. Nós temos aqui, meus irmãos, 3 verbos que o profeta usa, que é o verbo sobem, correm e caminham. Então nós estamos aqui numa ordem invertida, O salmista usa isso talvez para chamar a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, daqueles que iriam receber essa mensagem. Então, meus irmãos, ele traz também uma comparação aqui com uma ave, talvez a ave mais mencionada, a ave que mais retrata a vida do crente, que é a águia. Ele diz, meus irmãos, nesse texto: sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele está comparando, meus irmãos, o crente que confia em Deus com a águia. É essa ave formidável que nós encontramos na história. Permita ler aqui para todos nós uma ilustração, algo inspirador, onde Deus nos compara, nós que confiamos nele, ele nos compara com a águia. A ilustração diz assim, eu estou lendo aqui para que os irmãos entendam. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar
uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, a águia, as suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as suas presas, das quais ela se alimenta. O bico está alongado e pontiagudo. Curva-se, as suas asas tornam-se pesadas em função da grossura das suas penas. Então estão envelhecidas pelo tempo. Percebei. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Atentai, meus irmãos, processo de renovação que a águia passa. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher num ninho que esteja próximo ao paredão, um local seguro de outros predadores e onde para retornar. Ela necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede de pedra, até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Ela passa por esse processo. Pacientemente espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas penas, as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, a águia renascida sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver, então, por mais 30 anos. Muitas vezes, nas nossas vidas, irmãos, temos que parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação, como o da águia. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante para continuarmos a voar. Um voo de vitória. É esse o lema, meus irmãos. Um voo de vitória. Somente quando livres das barreiras e pesos do passado, podemos aproveitar o resultado valioso de uma renovação que Deus sempre traz para as nossas vidas. Destrua o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as velhas penas das suas asas, permitindo o fluir de novos pensamentos. Alcance um lindo voo para uma nova vida de sonhos e realizações. É esse o nosso desafio. Tenha sempre uma meta, voe alto e seja feliz. Essa é a história, irmãos, da águia, esse animal admirável que nos ensina através dos seus gestos. Quem está, meus amados, preparado? Quem está, meus irmãos, em condições de fazer esse voo da vitória? Os servos de Deus. E os servos de Deus, como diz o texto, que esperam no Senhor. Meu irmão, o segredo é estar esperando no Senhor. Quem está em melhor situação? Os jovens, cheios de força física? Não é?
Não que isso seja mal, mas, meus amados irmãos, segundo o profeta Isaías, o segredo, né? E o segredo da força e da vitória está em confiar no Senhor, em esperar no Senhor, que tem as suas forças para passar para nós. Essa renovação vem de Deus, assim como a águia é renovada. Deus faz de nós suas águias valentes. Deus nos transforma em homens e mulheres que têm força divina, que têm, meus amados irmãos, condições de enfrentar e de alcançar a vitória. Perseverantes, que já acumulam experiências e que já aprenderam a confiar no Senhor. Então, meus irmãos, o interessante nele não é a gente confiar no homem, nas forças humanas, nas condições, né, nas oportunidades humanas. Não, não. Nós vamos confiar no Senhor. Então, a lição de hoje que nós recebemos para praticá-la, meus irmãos, diante de um Deus que, comparado a tudo, Ele é grande, Ele é maior do que todas as coisas. E esse Deus é poderoso também para renovar as nossas forças em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempos de medo, em tempos de morte em massa. Nós estamos diante de um Deus que tem vida e que pode nos renovar, meus irmãos, para um novo tempo. Uma nova história, meus irmãos, espera e aguarda cada um de nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que nós não esqueçamos disso. Vou repetir a leitura. O texto da palavra de Deus diz: os jovens se cansam e se fadigam, porque a força é física. Né? Jovem, você precisa dessa força de Deus, força da águia. Os jovens cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem mesmo, porque não é a juventude nem a força humana que vai nos dar vitória, não é o braço do homem, mas sim, meus irmãos, que diz o versículo 31, mas os que esperam no Senhor. Você está esperando no Senhor? Você está confiando no Senhor? Os que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Eles sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós estamos nessa oportunidade, trazendo para você esse texto maravilhoso do profeta Isaías. Que Deus nos abençoe, né, em nome de Jesus. Amém.